Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E irmãos, hoje eu vim falar com vocês a respeito dos comportamentos que bloqueiam as nossas orações chegarem a Deus. Você sabia que existem alguns comportamentos, algumas atitudes que nós tomamos que podem fazer com que as nossas orações não sejam ouvidas por Deus, que elas sejam ignoradas? E não sou eu que estou dizendo não, esses comportamentos estão todos ditos na Bíblia e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Você já passou por aquele momento em que parece que você ora e você não consegue ter suas orações atendidas, você não consegue ouvir a resposta de Deus ou você simplesmente se sente ignorado? Essa situação está escrita na Bíblia e pode assim acontecer mediante alguns comportamentos, algumas atitudes que nós tomamos ao longo da nossa vida. Então eu vou ser bem direta aqui, bem objetiva para a gente passar por esses comportamentos e para que nós possamos entender se nós estamos realizando algum deles para cessar imediatamente, se esse for o caso, e voltarmos a ter as nossas orações atendidas pelo nosso Pai. O primeiro desses comportamentos é orar não acreditando 100% que a sua oração vai ser atendida, é orar duvidando. E isso nós vemos lá no livro de Tiago, onde ele diz no primeiro livro, no capítulo 6 e 7, ele diz: "Mas peça com fé, não duvidando nada, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor." Então, quando nós oramos com alguma dúvida, não acreditando que a nossa oração já foi atendida, que se nós pedirmos com fé, Deus atenderá as nossas orações, que Ele não é tão poderoso a ponto de atender qualquer oração, que Ele não seja o Deus do impossível. Se por algum momento nós duvidarmos do que estamos pedindo a Deus, a nossa oração é ignorada, e a Bíblia nos ensina isso. Então, toda vez que nós formos orar, irmãos, que nós oramos com fé, acreditando que nossa oração já foi atendida, que a nossa vitória já está a caminho e que nós temos um Pai que é capaz de realizar coisas impossíveis. Então, quando você orar, ore com fé, ore sem duvidar por nenhum minuto, porque dessa forma as suas orações serão ouvidas. Caso contrário, a sua oração nem chegará no céu. O segundo comportamento que nos afasta, que nos bloqueia de chegarmos com as orações a Deus, é termos um coração em pecado. No livro de Salmos 66, 18 diz: "Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá." Então, se nós estivermos vivendo em pecado, irmãos, nossas orações não chegam até o Senhor e nós não conseguiremos ter os nossos pedidos atendidos. Então, é muito importante nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós realmente nos declararmos que somos pecadores e que precisamos da ajuda de Deus e que Ele possa nos ajudar a não pecarmos mais, porque se nós tivermos pecados no coração, sem arrependimento, sem uma mudança, sem buscar uma evolução a respeito disso, nós não teremos a nossa oração atendida. É claro que todos nós somos pecadores, mas o importante é o se arrepender, é o se declarar pecador e necessitado da ajuda de Deus para evoluirmos nesse caminho. Porque se nós continuarmos pecando sem arrependimento e dia após dia continuarmos na iniquidade, as nossas orações também não serão atendidas. O terceiro comportamento que faz com que as nossas orações não cheguem a Deus é sermos egoístas. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 3 diz: "Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar-te em seu próprio deleite." Então, se nós temos pedidos de orações egoístas, que não são altruístas, que não pensam em uma evolução, que pensam apenas no nosso próprio deleite, no nosso próprio prazer, sem pensar na nossa família, sem pensar nas pessoas, pedir de forma que você até prejudique outras pessoas, porque você está focando apenas no que é bom para você, sua oração também não será atendida. A sua oração, para ser atendida, ela precisa estar conectada com o seu propósito. Então, se você pede apenas para satisfazer os desejos da sua carne, o seu próprio prazer, sem pensar no bem comum e no como isso pode ajudar na sua evolução, a sua oração também não será atendida.
Sermos desobedientes também faz com que as nossas orações não cheguem a Deus. No livro de Zacarias, no capítulo 7, versículo 13, diz o seguinte: E aconteceu que, como ele clamou e não ouviram, assim eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Isso Deus está respondendo ao povo de Jerusalém quando ele dá a ordem para que o povo seja bondoso, guarde as viúvas e os órfãos e que eles cuidem bem dos necessitados. E Jerusalém, o povo de Jerusalém desobedece a essa ordem de Deus e Deus declara que então não ouvirá as orações daquele povo. Então, ser desobediente, seguirmos com as vontades do nosso próprio coração e não com as vontades de Deus, faz com que as nossas orações sejam ignoradas por Deus. Não ajudar ao próximo também faz com que as nossas orações não sejam atendidas. E isso está escrito lá em Provérbios 21:13, que diz: Aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará, mas não será ouvido. Ou seja, se nós não formos pessoas generosas, ajudarmos os nossos irmãos quando preciso, se nós não estendermos as mãos aos nossos irmãos e apenas olharmos aos nossos próprios interesses, nós também não teremos nossas orações ouvidas. É preciso nós sermos empáticos com os nossos irmãos e ajudarmos sempre que preciso, sempre que seu irmão estiver necessitando, para que você não seja cobrado diante de Deus e não tenha as suas orações ignoradas. Então, ser uma pessoa que não ajuda ao próximo também faz com que as suas orações sejam bloqueadas a chegarem até Deus. Hipocrisia é um comportamento que bloqueia totalmente as nossas orações chegarem até Deus. Há vários exemplos em que Jesus menciona a aversão que ele tem aos hipócritas, principalmente quando ele fala a respeito dos fariseus. Mas aqui no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 1, versículos 13 ao 15, nós podemos ver que a Bíblia inteira condena o comportamento hipócrita e aqui declara que quando temos um comportamento hipócrita, nossas orações não são atendidas, elas não chegam até Deus. Veja o que está escrito: Não continueis a fazer ofertas vãs, o incenso para mim é a abominação. As luas novas e os sábados e a convocação de assembleias não suportam a iniquidade da congregação solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, são-me um peso, estou cansado de as sofrer. E quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, as vossas mãos estão cheias de sangue. Então aqui Deus declara claramente que comportamentos hipócritas não fazem, são ignorados em suas orações a Deus. Não adianta nós fazermos jejum, fazermos orações, fazermos caridade se o nosso coração está em pecado, se nós continuamos tendo comportamentos que desagradam a Deus, se nós fazemos as coisas para que os outros possam ver que estamos fazendo. Nós temos que ter um coração puro, um coração leve de pecados e limpo de qualquer pecado, para que nós não sejamos comparados aos hipócritas, pois esses não têm as suas orações atendidas. Se você não honra o seu cônjuge, você também não tem as suas orações atendidas. Lá em 1 Pedro 3,7 diz: Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à esposa como um vaso frágil e como sendo vós os herdeiros juntos da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Irmãos, se quando nós casamos nós nos tornamos um único na aliança, marido, mulher e Deus, se nós não respeitamos o nosso cônjuge, consequentemente não respeitamos a Deus. E isso faz com que as nossas orações não sejam atendidas. Então, quando estiver em matrimônio, honre a sua esposa, o seu esposo, trate-o bem, para que vocês possam ter uma vida de oração em união, para que a oração de vocês juntos alcancem a Deus. E a oração de um casal, com certeza, tem muito poder, pois Deus se alegra muito disso. Então, aos casados, honrem seus cônjuges para que as suas orações não sejam bloqueadas no céu.
Irmãos, aqui eu comentei com vocês 7 comportamentos que fazem com que as nossas orações não cheguem a Deus, mas é claro que enquanto há vida, há esperança, e isso também está escrito na Bíblia. Se você se identificou realizando um desses comportamentos, se arrependa em oração, peça perdão a Deus dos seus pecados e não peque mais, para que esse comportamento seja eliminado da sua vida e você volte a ter intimidade com Cristo. Então é muito importante que você tenha um coração limpo, se arrependa, confesse os seus pecados, porque dessa forma um arrependimento sincero vai fazer com que você tenha suas orações atendidas pelo nosso Pai. E aí você verá as glórias do livro de Mateus que diz: peça e será dado. Tá bom, meus amados? Então, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha vivificado, edificado a vida das pessoas que estão assistindo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo e Deus abençoe.